Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Finanças com Fé. Ensinamentos bíblicos e práticos sobre finanças. Esta é uma série de mensagens simples e práticas sobre como cuidar do dinheiro à luz da Palavra de Deus. Lição 24. Escolha bem quem te dá conselhos. Tem gente que dá conselho bom, mas tem gente que só empurra a gente para o buraco. Hoje o papo é sobre isso. De quem você deve e de quem você não deve buscar conselhos. Se você já escutou alguém e se arrependeu depois, esse episódio é para você. Quando se trata de buscar conselhos, a Bíblia mostra que há conselheiros bons e conselheiros perigosos. Quem deve estar entre os seus conselheiros? Os pais. Provérbios 1, de 8 a 9 diz: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um colar melhora a sua aparência. Você deve buscar conselhos dos seus pais, sejam eles biológicos ou espirituais, pois fazendo isso estará honrando eles. O que não quer dizer que, depois de adultos, principalmente depois do casamento, precisamos seguir o que eles dizem, mas é importante ouvir o que eles têm a nos dizer sobre certos assuntos e refletir se realmente é um bom conselho. Se você é casado, quem deveria ser seu primeiro conselheiro? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nos lembra que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E Provérbios 14, logo no versículo 1, afirma que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com suas próprias mãos. Esses versículos sugerem que o cônjuge, seja marido ou a esposa, deve ser o primeiro conselheiro. Por quê? Porque os dois devem caminhar juntos. Um conhece o outro muito bem. E os dois, ou pelo menos deveriam ter, projetos em comum. Quando você conversa com o seu cônjuge, está promovendo a união do casal. Além disso, as consequências das decisões, sejam elas positivas ou negativas, geralmente afetam os dois. Então, o conselho aqui para os casais é compartilharem suas questões pessoais, familiares, inclusive financeiras, um com o outro. Pessoas sábias e de confiança. Eclesiastes, no capítulo 4, de 9 a 12, afirma: É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Mas, se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se aquecer, mas alguém sozinho não pode se aquecer. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um homem sozinho. Uma corda de 3 fios é difícil de se arrebentar. Esses versículos nos ensinam que buscar conselhos é vital para tomar boas decisões e que a união faz a força. Duas cabeças pensam melhor do que uma, e o apoio mútuo é essencial, pois fazer algo sozinho é muito arriscado. Antes de pedir um conselho, pergunte: essa pessoa teme a Deus? E de quem não devemos buscar conselhos? Salmos 1, de 1 a 3 diz: Felizes são aqueles que não se deixam levar
pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim, também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então, evite o conselho do ímpio, a pessoa que não ama a Deus, do interesseiro, do linguarudo de plantão, das pessoas de mau caráter. Pense bem, essa pessoa tem algo a ganhar com minha decisão? Por exemplo, um vendedor, ele sempre vai dizer que o produto dele é ótimo e que vai ser bom para você, porque ele ganha mais se conseguir vender para você. Então, quando ouvir um conselho de alguém, sempre se pergunte: que interesse essa pessoa tem na minha decisão? Será que você deveria evitar o conselho de certas pessoas? Provérbios 12, no versículo 5, afirma que os conselhos dos maus são enganosos. E Levítico 19:31 diz: não recorram aos médiuns, nem busque a quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Estes versículos destacam que o conselho de certas pessoas pode ser enganoso. Pode até parecer bom, mas no fim leva ao mau caminho. Seguir o conselho de pessoas más pode fazer com que nos tornemos iguais a elas. Além disso, a Bíblia proíbe o uso de qualquer método para prever o futuro, como horóscopos, cartomantes, médiuns, adivinhos, feiticeiros e práticas de ocultismo, pois Deus odeia isso. Então, antes de seguir um conselho, pergunte: este conselho bate com a Bíblia? Ilustração. Você confiaria sua saúde a um médico sem estudo? Então, por que confiar seu futuro a alguém que não anda com Deus? Pessoas boas te aproximam do propósito de Deus. Pessoas más te afastam e te confundem. Aplicação prática. Selecione bem seus conselheiros. Escute quem vive com você. Valorize a experiência dos pais, mesmo que você não siga tudo. Fuja de gente que vive tirando proveito. Ore e peça discernimento antes de decidir. Desafio: nem todo conselho é bom, mas a Bíblia sempre é segura. Hoje, o desafio é: escolha com sabedoria quem te aconselha. Ouça quem teme a Deus e afaste-se do que contamina. Que bênção ter você com a gente hoje! Finanças com Fé, ensinamentos bíblicos e práticos sobre finanças. Esta série foi escrita por Mirta e Horst Kröger e gravada na voz de Fabrício Rocha, no estúdio da HCJB A Voz dos Andes, em Curitiba, Paraná. Você pode encontrar os nossos contatos no site www.hcjb.com.br. Se este episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém. Pode ser a semente que muda uma vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.